Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de arte. Eu sou a professora Sueli e vamos aprender sobre cor e luz na arte. Preparado? Então vem comigo. O objetivo dessa aula de hoje é entender o que é luz e o que é cor e como elas se manifestam nas artes visuais. Também compreender a luz como elemento para criar arte. Você se lembra do significado de cor-luz? Você sabe diferenciar a cor-luz da cor-pigmento? Será que você sabe? Vamos ver? A cor-luz ou cor-energia é toda cor formada pela emissão direta de luz. Já a cor-pigmento é a cor refletida por um objeto. A cor-luz é encontrada nos objetos que emitem luz, como monitores, telas de celulares, televisão. A cor-pigmento é a cor das tintas, por exemplo. Então, você deve ter aí na sua casa um celular, né? Um computador, talvez, uma televisão. Você já observou as cores que tem na tela do seu celular? Você já observou as cores da tela da televisão? Percebeu? São exemplos de cor-luz. E agora, a cor dos lápis, a cor da sua caneta, das tinta guache, por exemplo. Você acha que é exemplo de que tipo de tinta? Tinta, pigmento, cor, pigmento. Isso mesmo. Bom, você já imaginou quando o homem, o ser humano, descobriu o fogo, quando ele conseguiu reproduzir, criar o fogo, né? Qual foi a emoção que ele teve? Porque com certeza ele ficava vendo os raios caindo sobre as árvores, né? A floresta, e ele via aquele fogo que surgia e ele tinha vontade de reproduzir aquilo. E quando foi um dia, ele conseguiu. Já imaginou? Foi uma revolução, não é mesmo? Agora, observa esta imagem, né? Nós temos aqui a apresentação da dança do dragão com fogos de artifício, executada por atores na província de Yunnan, na China, em 2013. Você já viu uma explosão de fogos de artifício? O que você mais gosta? O que te chama a atenção, né? Sabia que os fogos de artifícios foram inventados, foram criados na China? Pois é, foram eles os criadores e de lá para cá a humanidade quis utilizar esse efeito em várias de suas apresentações, seja em shows, em festas, concertos, não é mesmo? Bom, vamos então ao nosso primeiro quiz. Será que você prestou atenção? Então, quiz número 1. Onde foram inventados os fogos de artifício? Letra A. Será que foi na China? Letra B. Será que foi no Japão? Ou você acha que é a letra C, nos Estados Unidos? E aí, o que você acha?
Vamos ver qual é a resposta? Onde foram inventados os fogos de artifícios? Resposta correta, letra A, na China. Lembra que nós falamos, né, que foi lá que foi inventado os fogos de artifício e de lá para cá eles foram introduzidos em vários tipos de arte. Bom, na Idade Média, quando a química ainda não tinha esse nome como ciência, né? Ainda não existia a ciência da química, existiam algumas pessoas denominadas alquimistas. Você já ouviu falar? Então, os alquimistas eram pesquisadores que misturavam materiais em busca de conhecimento e riqueza. Eles desenvolveram vários materiais que tinham aromas agradáveis ao queimar. Eles faziam velas para vender pela cidade. Então, o que acontecia? Como eles tinham essa profissão, né? Eles não eram bem vistos pela Igreja Católica. Eles eram chamados de feiticeiros, né? Porque conseguiam fazer, né, sair aromas de certos produtos. Então, eles eram considerados feiticeiros. Tinha mais um problema também. As velas tinham um custo meio alto, então não eram todas as pessoas que compravam essas velas. Então, eles tinham dificuldade para vender, né, tanta quantidade assim de vela. Bom, vamos a mais um quiz. Está preparado? Será que você prestou atenção no que nós falamos agora? Quiz número 2. Quem eram os alquimistas na Idade Média? Letra A, eram os músicos. Letra B, será que eram pesquisadores que misturavam materiais em busca de conhecimento e riqueza? Ou você acha que era letra C, eram os artistas plásticos, pintores, escultores? O que você acha? Eu já volto com a resposta.
Você acertou essa questão? Será? Vamos ver? Quem eram os alquimistas da Idade Média? Resposta correta. Eram pesquisadores que misturavam materiais em busca de conhecimento e riqueza. Então, nós vimos agora há pouco, né, que os alquimistas não eram muito bem vistos lá na sociedade, né, e que eles tinham alguma dificuldade para vender as suas velas. Com o tempo, a luz das velas se popularizou e mudou a maneira de encarar a noite e a escuridão. Pinturas, iluminação de teatro e os lugares passaram a ser vistos à luz de velas. Artistas registraram essas imagens e podemos apreciá-las até hoje. Então, não foi sempre assim, né? Eles conseguiram vender essas velas e ela foi se popularizando e acabou entrando, né, no meio das artes. Eu acho que você já deve ter visto por aí algumas pinturas em que aparecem velas. Será que você já viu? Vamos dar uma olhada aqui. Olha essa imagem, né? A pintura retrata um alquimista tentando produzir a pedra filosofal. Essa pedra filosofal, para eles, poderia transformar metais comuns em ouro. Olha que interessante, né? Já pensou você pegar um metal comum e transformar em ouro? Mas, neste momento, para surpresa, ele acaba descobrindo o fósforo. Então, não sei se você consegue ver, mas lá atrás tem um menino e ele tem uma vela acesa, né, com ele. Então, essa luz dessa vela que traz, né, essas cores para a gente conseguir observar. Observa que nessa imagem nós temos vários tons de amarelo, amarelo, ocre, né, que era o efeito que se conseguia na época à luz de vela. Bom, nós temos aí mais um quiz, vamos ver se vamos testar seus conhecimentos. Como a popularização do uso de velas mudou a maneira de encarar a escuridão? Então, você acha que lá, naquele tempo, letra A, as velas não eram acesas durante a noite? Você acha que não poderiam acender velas à noite? Letra B, as velas só serviam para ser acesas nas igrejas. Você acha que é letra B? Ou letra C, começaram a aparecer nas pinturas, né? As velas começaram a ser retratadas nas pinturas, elas começaram a ser usadas na iluminação de teatros e os lugares também passaram a ser vistos à luz de velas. E aí, A, B ou C, o que você acha?
como a popularização do uso de velas mudou a maneira de encarar a escuridão. Resposta correta? Letra C, né? As velas começaram a aparecer nas pinturas, na iluminação de teatros, né? Os lugares também passaram a ser vistos à luz de vela. Então, ela começou a se popularizar e é bem comum você ver muitas obras do período barroco, principalmente, que tem a retratação, a representação de uma vela como fonte de luz daquela obra, não é mesmo? Bom, nessa aula, então, o que a gente viu nessa aula? Nós vimos que a luz e a cor, elas são importantes elementos na criação da arte, não é mesmo? Quando o homem começou a observar a sombra, a luz, ele começa a mudar a sua forma de ver o mundo, de retratar, não é mesmo? Vimos também que o ser humano, ao descobrir o fogo, trouxe essa explosão de cores e luzes para a arte. Então, com a reprodução daquele fogo, quando o homem consegue, né, reproduzir isso, quando ele consegue também criar os fogos de artifício, todo esse contexto de cores, né, de luz, ele traz para a arte. A gente viu também que a luz da vela passou a ser utilizada nas pinturas, na iluminação dos teatros e também de outros ambientes. Então, nós vimos que a vela, ela começa a fazer parte da obra de arte, ela começa a ser representada nas pinturas, ela começa a ser utilizada nos teatros, os ambientes também começam a ter a luz de vela. Então, aqui nós temos as referências dessa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima.